Agora, pessoal, agora é de verdade. Agora é de verdade, para valer. O negócio começou a gravar. Tudo bem? Todo mundo almoçou direitinho? Tranquilo? Então, vamos continuar essa questão da aula sobre forrajamento, agora com enfoque um pouquinho diferente, tá? No final dessa aula, como eu falei para vocês, eu vou repassar, talvez alguns de vocês já tenham visto que, né, as questões já estão lá, algumas pessoas provavelmente já têm algumas dúvidas, mas a gente no final dessa aula vai dar uma repassada por cima das questões para a gente ver se tem dúvidas. E hoje, então, nesse finalzinho, sobre forrajamento, nesse tópico de forrajamento, a gente viu essa questão, então... Não viu porque não está a mesma coisa aqui. Ok. Aham, tá. Então, na primeira parte, então, do tópico de forrajamento, a gente discutiu um pouquinho essa questão dos modelos, custo-benefício, só para dar, assim, um embasamento mais teórico do assunto, né? E a gente lembra que essa parte conceitual, na verdade, é o que tem que nortear a elaboração de propostas de estudos conceituais, porque você parte, então, de um conceito mais geral, com as suas hipóteses, para depois ir buscar os modelos de estudo para você testar essas hipóteses, né? Uma parte mais empírica. Essa questão, então, do forrageamento, alimentação para a sobrevivência, e lembrando sempre que a questão da sobrevivência no contexto biológico só tem uma direção ou uma importância. O animal tem que permanecer vivo, obviamente, para poder se reproduzir. Então, toda a biologia do organismo, ela gira em torno dessa, digamos, proposta biológica. Tem alguns animais, por exemplo, que após, digamos, a transição do estágio larval para o estágio adulto, nem se alimentam mais, somente reproduzem e depois morrem. Tem até vertebrados nesse sentido, que não se reproduzem, quer dizer, não se alimentam até a reprodução e depois de reproduzir simplesmente morrem. Então, a biologia do organismo está muito voltada para a questão da reprodução. Quando a gente fala, então, de sobrevivência para reproduzir, e a gente lembra dos vários processos vitais que tem ligados a isso, todos eles, de uma maneira ou de outra, eles estão adaptados para otimizar a questão da reprodução. Então, por exemplo, um animal que tem uma vida muito longa, ele vai ter várias oportunidades para reproduzir. Então, ele tem que se manter ao longo do tempo para permitir que ele possa atingir o potencial reprodutivo dele. Então, um animal que tem uma vida longa com várias reproduções vai ter estratégias de vida, de manutenção, de obtenção de alimento, como que ele vai distribuir os gastos energéticos dele de uma forma totalmente diferente de um animal, por exemplo, que tem uma vida curta, que vai ter uma única oportunidade para reproduzir. Então, as adaptações estão ligadas a essas questões de história de vida. Fale. Não. Mas isso é muito ecológico. Ecológico, assim, é ligado a isso, mas assim, eu não vou nem dar esse nome. Eu não sei se todo mundo ouviu a pergunta aqui, se isso aqui estaria ligado às estratégias K e R. Quem já fez ecologia de populações e tudo, sabe que basicamente a gente pode ligar esses conceitos à questão de estratégias K e estratégias R, né? Mas eu não vou fazer esse vínculo estritamente ecológico com essa terminologia, porque eu estou interessada mais realmente no aspecto de comportamento, mas sim tem essa ligação. Dependendo de todas essas questões aqui, né, se o animal vai ter muitas oportunidades ou não para reproduzir, etc. Outras considerações que entram quando a gente examina essa questão de forrajamento é que tipo de alimento esse animal utiliza, porque, obviamente, o tipo de alimento que o animal usa ou necessita vai estar ligado às adaptações ou os métodos que ele tem para obter esse alimento. E é isso que eu vou discutir um pouquinho aqui com vocês nessa aula. Eu vou dividir essas metodologias de aquisição de alimento em estratégias diferentes, só para ter um pouco mais de um enfoque didático mesmo. E também porque, na verdade, é que nem aquela história que eu coloquei aqui para vocês dos aspectos de defesa que um organismo tem. Eu posso classificar isso de uma forma didática, o que não quer dizer que não vai ter sobreposição entre as categorias, tá? É só para apresentar de uma forma didática. Porque a verdade é que os tipos de alimentos são os mais variados possíveis, portanto, os métodos de alimentação
também são muito variáveis. Então, a diversidade é imensa. De qualquer maneira, se a gente pensa em animais e as adaptações possíveis para adquirir alimento, a gente tem que pensar, para explorar um dado alimento, o animal tem que ter a ferramenta correta, né? Então, a estrutura do animal vai ser importante, o tamanho dele com relação ao alimento, até a presa, se for o caso, né? Um bicho que tem um biquinho pequenininho, que nem aqueles tentilhões de Darwin que eu mostrei para vocês, ele não pode pegar uma semente muito grande. Então, a ferramenta tem que também estar do tamanho correto. O bicho tem que estar coincidente no lugar, no ambiente onde aquele alimento também ocorre. E a história evolutiva dele também tem que estar apontando para o mesmo local. Então, todas essas coisinhas vão contribuir para a gente ver surgirem adaptações bem específicas de forrageamento. Ou seja, a gente olhando todas essas coisas aqui, a gente começa a entender qual alimento que o animal utiliza e como que ele explora esse alimento. Em última análise, basicamente, nenhum organismo está salvo de virar o alimento de um outro organismo. Tá? Isso aqui é uma foto que eu tirei há quase 30 anos atrás. Isso aqui é um filhote de anu branco. E a primeira vez que eu vi, eu ficava em cima de um andaime fazendo as observações de alimentação, que os adultos traziam alimentos para os filhotes, e eu acho que eu me surpreendi as primeiras vezes que eu atualmente vi as coisas acontecerem. Vi, por exemplo, um adulto que chega com uma cobra para alimentar para os filhotes, a cobra está ali se debatendo no bico do adulto, o adulto chega lá e bate a cabeça da cobra contra o tronco da árvore, aí depois enfia, cabeça primeiro, goela abaixo de um filhote. Uma cobra deste tamanho, um filhote deste tamanho, tá? E aquela primeira vez que eu vi isso, eu fiquei, primeiro horrorizada. Depois eu falei, ué, como assim, né? Ou então um outro negócio que eu também cheguei a ver, um adulto fez exatamente isso, enfiou a cabeça da cobra, goela abaixo de um filhote, tinham 4 filhotes no ninho. Chegou um outro adulto, olhou aquela situação, não sei o quê, pegou a cauda da cobra e enfiou goela abaixo de um outro filhote. Aí eu fiquei olhando aquilo, falando, e eles levam horas para deglutir aquele troço, vão engolindo aos poucos. Acabou o período de observação, né? Escureceu, eu desci lá do andaime. Dia seguinte eu subi na árvore porque eu queria ver o que tinha acontecido. Estavam lá os filhotes numa boa, a cobra tinha desaparecido. Então eu assumi que eles devem ter indo engolindo aquele troço, né? E no final eles arrebentaram o negócio. Mas é assim. E esse aqui foi uma dessas que eu também fiquei meio grossed out. Hã? O filhote? Sim, o filhote a gente desceu com ele, parece aqui é no capô do meu carro. O filhote descemos só para tirar fotografia. Enfim, tudo pode virar alimento, né? Eu imagino que essa rã é quase o tamanho desse filhote. Então, nessa aula de hoje, eu vou exemplificar alguns estudos que buscam entender, né, esses comportamentos de forrageamento, e eu vou dividir, então, os tópicos de acordo com diferentes estratégias. Não sei se é didático ou não, mas eu vou tentar. Então, primeira é consideração, tá? Como que alguns organismos, alguns animais conseguem se alimentar de plantas ou outros animais que são tóxicos ou venenosos? Então, na aula da semana passada, a gente falou das defesas possíveis que alguns organismos desenvolvem, né, ou evoluem para ter essas defesas, para ver se conseguem atrapalhar seus possíveis predadores. Mas os predadores também precisam sobreviver. Então, eles têm que passar por cima desses obstáculos. Então, como é que isso acontece, né? A gente pode falar, por exemplo, dentro dessa categoria, de animais que evoluíram adaptações que são tanto fisiológicas quanto comportamentais. Porque normalmente o comportamento anda de mãos dadas com outras adaptações. Então, um exemplo nessa categoria aqui, um caso que é bem interessante, é de um besouro bruquídeo, que ele chama, que ele é especializado para se alimentar de umas sementes, de uma árvore tropical em particular, de uma espécie, e essas sementes são extremamente tóxicas para outros insetos. Então, a defesa ali da árvore é essa toxicidade. Só que esse besouro em particular passou por cima desse obstáculo
que é uma substância, essa L-canavanina, que essa substância, quando ingerida por um inseto, substitui um aminoácido nas proteínas que são produzidas pelo inseto, e essas proteínas são defeituosas, então o animal morre por causa dessa toxicidade. Só que esse besouro em particular, ele tem uma enzima, então aqui nós temos essa adaptação fisiológica, né? Essa enzima que permitiu a ele transformar essa toxina, que seria toxina para ele, a canavanina, em amônia. Tá? Então, é uma adaptação particular dessa espécie, desse tipo de besouro, e ele até usa essa amônia, então, transformada, como uma fonte de nitrogênio para ele. Então, ele transformou aquilo que seria um obstáculo, um problema, numa vantagem. Ele aí consegue explorar um recurso que é evitado pelos outros insetos, então ele se deu bem com essa história. O único probleminha dele é um problema comportamental que também é resolvido. Ele precisa encontrar essa árvore no meio de uma floresta tropical. E ele tem a capacidade de fazer isso. Como? Não me pergunte, porque essa parte eu não sei. Eu sei essa parte aqui dessa transformação. Mas certamente ele acha essa árvore no meio de uma vasta floresta tropical. Ok? Ele só se alimenta das sementes dessa árvore. Então, ele tem um vínculo, ou de outras árvores que produzem sementes com essa mesma toxina. Então, assim, ele tem um vínculo muito especial ecológico com essa espécie de árvore. Ele explora um recurso maravilhoso que ninguém mais quer, mas que ele conseguiu por uma adaptação fisiológica e o comportamento vinculado, ele ganhou o prêmio grande. Tá? Então, isso é um exemplo desse tipo de coisa. Nós temos também ainda, dentro dessa categoria, assim, de superar obstáculos de possíveis alimentos que ninguém quer, né? Adaptações agora, por exemplo, que são anatômicas e junto com comportamentais. Esse caso aqui, que eu estou usando para exemplificar, de um ratinho, um rato canguru, que vive nas regiões de deserto do sudoeste americano, e ele tem esses dentes que são especializados, então aqui está a adaptação anatômica dele, são os dentes bem afiadinhos na ponta, e ele usa esses dentes para descascar folhas de cactos, porque as folhas de cactos são tão impregnadas com sal, que também são muito ignoradas por outros animais que poderiam talvez acessar os cactos. Só que esse ratinho, ele tem essa adaptação anatômica, mas novamente aqui também, ele precisa não só saber encontrar exatamente esses cactos que os outros ignoram, como ele precisa saber que ele tem que usar essa ferramenta aqui da maneira correta. Ele tem que saber descascar o negócio. E ele sabe, tá? É aquele negócio que o comportamento vem vinculado à adaptação. Bom, então aqui eu falei de duas coisas, né? São uma adaptação fisiológica vinculada ao comportamento, uma adaptação anatômica vinculada ao comportamento. Será que tem adaptações só comportamentais? Professora, eu só não entendi qual é a vantagem dele encontrar sal. Não, ele tira o sal fica impregnado, eu não sei se o pessoal perguntou a vantagem dele encontrar sal, a pergunta, mas não é o sal que ele está encontrando, o cactus tem essa parte mais externa da cutícula muito impregnada com sal, o que torna essa folha basicamente não palatável para outros animais, então ele descasca essa parte externa. Mas a gente pode falar de adaptações também puramente comportamentais, tá? Às vezes o animal não nasceu com a ferramenta apropriada, digamos. Aí ele tem que fazer, né? Quem não tem cão, basicamente caça com gato. Como é que ele faz? E eu vou também para superar alguma coisa desagradável no alimento. Esse aqui, imaginaria que talvez fosse um alimento não muito palatável para quase nenhum animal. Esses besouros tenebrionídeos, eles têm uma glândula abdominal que eles ejetam uma substância extremamente desagradável em qualquer predador que apareça, e é um ácido, né? Muito desagradável. Aí você imaginaria, bom, ninguém vai querer mexer com esse besouro, apesar dele ser um petisquinho gostoso, uma proteína boa, né? Mas esse ácido não é tão legal. No entanto, a gente sabe que tem ratos e gambás que gostam demais desse besouro, que comem esse besouro.
E aí, assim, pesquisadores foram atrás para descobrir, mas como é que eles conseguem evitar essa questão do ácido, de, né, receber esse ácido no focinho ou na cara. Então, eles descobriram o seguinte, que tanto o rato quanto o gambá usam duas estratégias puramente comportamentais. Provavelmente, e aqui alguém talvez me pergunte, mas será que isso é aprendido? Não sei, eu sei que eles fazem isso, mas não sei se é aprendido. Tanto o rato quanto o gambá fazem tem duas estratégias básicas. Ou eles rolam o besouro, vão rolando ele assim na terra, um pouquinho afastado, até o besouro acabar de descarregar todo o ácido, aí eles pegam e comem o besouro. O outro, que é muito usado pelos gambazinhos, mais do que pelos ratos, é que o gambá rapidamente pega o besouro com as patinhas e enterra ele com o abdômen na terra. Tá? E aí espera. Quando acabar tudo, quando acabou ali o ácido, aí ele sacode assim, come o bichinho, tá? Então, assim, nesse caso aqui, eles não têm nenhuma adaptação anatômica, fisiológica, mas é uma coisa só de comportamento, de como evitar o ácido. Ok, uma segunda categoria, quem gosta da parte didática aí, né? Se eu sair fora da linha, você me fale. Uma segunda categoria, tá? Nós temos uma categoria de organismos que podem ser beneficiados ao serem parcialmente consumidos. Que categoria de coisa seria essa que não tem problema em ser parcialmente consumido? Plantas. Então, eu estou querendo tapear vocês aqui, né? Com uma coisa que vocês já conhecem por outro nome. Síndrome de polinização, tá? Uma troquinha que está acontecendo aqui. Tá? Eu dou um pedacinho de mim para você comer e você me faz um favor também, né? O síndrome de polinização. Nesse caso aqui, a planta está fornecendo alguma coisa para o seu predador em potencial, né? Já fornecendo um pedaço dela para servir de alimento, então fornece tanto néctar quanto pólen, e o animal faz a troca contrária. Então, é uma coevolução planta e animal, e tem especializações dos mais diversos tipos aqui, tanto por parte do animal, quanto por parte também da planta que está fornecendo esses benefícios. Então, são especializações ou adaptações que podem ser anatômicas, da planta ou do animal, fisiológicas e também comportamentais. Tá? Então, exige essa integração de aspectos. Muitas flores, ou muitas plantas, né, tem flores que querem um polinizador específico. Então, elas dificultam a entrada do que a gente pode chamar de ladrões, né? Ladrões de néctar e de pólen. Ou seja, animais aqui, em muitos casos, formigas, mosquinhas pequenas, que não vão fazer o serviço adequado de polinizar aquela planta. Não sei quantos de vocês, quando crianças, vocês conhecem hibiscos, né? Todo mundo conhece hibisco? Todo mundo aqui já pegou o hibisco, tirou assim, e chupou o néctar? E já teve a experiência de fazer, tá seca a porcaria? Já? Aí você olha o hibisco, aí você percebe o quê? Alguém chegou lá antes de você, né? E aí, quem chegou lá não foi um beija-flor. Porque aí você olha assim, bem na base da corola e tem um furinho. Então, alguém chegou lá e roubou o néctar, furando ali e roubando o néctar, tá? É um pilhador de néctar. A gente também, né? Eu também era uma pilhadora de néctar, mas tudo bem. Então, esse síndrome de polinização tem essas questões aqui de que flores querem o polinizador correto. Então, para impedir o acesso, às vezes, a quem não interessa, essas plantas, ou às vezes flores, têm pelos, têm escamas, tem tubos de látex, né, que grudam ali o indivíduo que não deveria estar ali, ou então tem nectários escondidos, que o animal precisaria aprender como encontrar esses nectários. Então, tem muitos exemplos desse tipo, e se a gente olhar, o síndrome de polinização é legal porque junta duas partes, né, da biologia, quem gosta de animal e quem gosta de planta, essa parte tanto de polinização como de dispersão de sementes é legal porque você junta esses dois pedaços. Então, essa planta aqui, que é a flor palhaço, da família Possinacea, Ceropegia aigarte, ela tem uma morfologia bastante interessante porque a corola é bem longa e ela produz um leite viscoso,
Por quê? Não é exatamente para impedir um visitante indesejado, não. Mas ela quer que o inseto ande lá dentro de uma forma bem vagarosa. Então, com esse leite viscoso, o bicho não consegue se mexer direito lá dentro, ele vai ficando grudado. Mas com isso, ele percorre isso aqui tudo e fica coberto de pólen. Então, é uma maneira de retardar a visita do polinizador para que ele carregue o pólen. Então, uma especialização aqui por parte da planta. Já essa outra aqui, são um outro tipo de planta, né? É a sapromiofilia, que vem do grego sapros, que quer dizer putrefato, né? Uma coisa apodrecendo. Não é uma coisa que você vai querer ter no seu jardim, tá? Ela não é nem feia, a flor. Oi, pergunta. Não dá para você não pode agradar gregos e troianos, né? Não sei se vocês ouviram a pergunta dela, qual é a vantagem de ter só um polinizador. Muitas plantas não têm só um polinizador, mas às vezes ele tem uma categoria de polinizadores que precisam ser de um certo tamanho. Por exemplo, um beija-flor que vai acessar o néctar de uma flor e que o pólen cai na cabeça dele. Se ele for muito grande, o pólen às vezes não cai na cabeça dele. Se ele for muito pequeno, o pólen também não cai. Então tem que ser um ajuste fino ali, para que quando ele vá na próxima planta, aquele pólen vai ser depositado no lugar correto para fazer a polinização. E não dá para a planta fazer todas as coisas. Então o que ela pode fazer é atrair o polinizador correto e tentar barrar a entrada daquele que não interessa. Para dispersão também. Dificulta para alguns e facilita para outros. Tá? Nesse caso aqui, a sapromiofilia não é uma planta, como eu falei, muito agradável de se ter no jardim, porque tem um cheiro muito ruim. Tá? O cheiro, nesse caso, é um cheiro de ou o bicho que está apodrecendo, ou de fezes, é um cheiro super desagradável, mas atrai o polinizador que interessa para essas plantas, que seriam, claro, moscas. Tá? Então, são as moscas, nesse caso aqui, que fazem a polinização dessa aqui. Mas, em muitos casos, essas flores em particular, ou esses tipos de plantas, a flor precisa ser uma armadilha, precisa manter o bicho lá dentro por um tempo. Então, todo mundo já viu aqueles filmes de ciência ficção que as plantas se fecham, mas, na verdade, tem algumas plantinhas assim mesmo. Tá? Então, uma vez o polinizador está lá dentro, a planta segura ele por mais tempo lá dentro para que ele, então, carregue pólen, né? Mais pólen ou que faça a polinização. Oi. Nesse caso específico, você sabe mais ou menos qual seria a recompensa? A recompensa para quem? Para a mosca? Pois é, aqui é uma tapeação. Aqui é uma quebra de código, aquela que eu falei. Então, nesse caso aqui, a mosca geralmente não tem uma recompensa, né? Ela vai lá atraída por uma coisa que ela acha que vai ser uma coisa boa, ou por fezes para ela depositar ovos, por exemplo, né? Ou mesmo a carcaça que ela utiliza para isso também, mas chega lá e tem uma flor só, não é o que ela queria. Então, nesse caso aqui, a troca que é efetuada não é uma troca justa, uma quebra de código. Algumas outras especializações desse tipo, essa que eu acho bem bonitinha, bem interessante, a flor de alfafa, e tem outras nessa categoria que fazem a mesma coisa, se eu não me engano, acho que a cássia também tem esse tipo de coisa. Que o polinizador aqui, ele precisa posar num local específico e é como se fosse uma balançazinha. O bicho posa ali, se o peso dele estiver correto, aí essa cápsulazinha arrebenta e jorra o pólen para fora. Se for um peso maior ou menor, isso aí não acontece. Tá? Então, é bem preciso. Outros exemplos aqui que envolvem um aprendizado por parte do animal. Essa flor aqui que tem nectários escondidos. Então, o bicho vai lá, procura o nectário e não encontra. Quando ele encontra, a partir daí ele se torna super eficiente com esse tipo de flor. Próxima vez que ele encontrar uma flor, um capuz de monge, ele vai saber como fazer o negócio. Então, aqui envolve um aprendizado. Tá? Então, assim, só para abrir uma categoria para vocês verem que esse negócio de forrageamento, quando existe uma contrapartida de uma planta que se beneficia se for consumida em parte ou produzindo alguma substância, que precisam andar de mãos juntas ali, porque senão o negócio não funciona. Uma terceira categoria
Uso de iscas para captura de presas, tá? Se o animal não vem, você não consegue sair do seu lugar para ir caçar esse animal, pegar a sua presa, etc. e tal, talvez você consiga atraí-la para um local adequado. E aqui tem muitos e muitos exemplos. Animais, eu botei aqui desde aranhas, né, até tartarugas gigantes, que fazem esse tipo de coisa. Fico lembrando do João e Maria, né? Pois é. Então, como é que eles fazem? O que eles usam de isca nesse caso? Muitas vezes o próprio corpo do animal, ou eles podem usar uma parte do corpo deles para servir de isca. Eu não sabia se eu classificava aquela flor aqui nessa categoria ou não, mas podem usar cheiros para atrair a sua presa, feromônios, luzes, ou seja, uma série de coisas diferentes. Geralmente caem em duas categorias que são muito usadas no mundo animal, que atraem quase todos os outros animais. Ou é comida ou atrativo sexual. Duas grandes categorias que não falham, tá? Quer fazer um filme de sucesso? Comida, atrativo sexual. Quer fazer um livro de sucesso? Atrativo sexual ou comida. A fórmula simples. Basicamente, aquela história que eu falei para vocês, de quebra de código, né? Eles usam um código, uma resposta pré-programada de outro animal. O animal responde automaticamente a um tipo qualquer de atrativo, algum tipo de... qualquer coisa que seja um comportamento, e aquilo vai direto ali, aí não tem como. Então, a gente vê, por exemplo, aqui um exemplo de uma tartaruga, que ela usa a língua dela, um pedacinho aqui, tá? Como atrativo, parece uma minhoca. Então, basicamente, ela bota a língua para fora, mexe aquela pedacinho ali, parece uma minhoca, e vai aparecer alguém que vai querer comer essa minhoca, bem na boca da tartaruga. Outros animais usam, às vezes, luminosidade, então, aqui tem até uma iscazinha muito exposta também, uma varinha de pesca ali, né, iluminada, esse aqui também, tá? Fica ali só, chegue aqui. O nome dele, inclusive, já é indicativo, né, do negócio que ele está fazendo, antenários. Então, ele tem uma minhoquinha na ponta da varinha dele, muito apropriadamente para atrair os outros peixinhos, né? Bem... Alguns animais usam feromônios, como eu falei para vocês. Então, por exemplo, tem um tipo de aranha de bola, que é bem interessante. Nesse caso aqui, os machos são atraídos para as fêmeas com um feromônio que a fêmea solta. Mas aí tem uma outra aranha que faz uma mímica desse feromônio, faz uma bola de teia, impregna essa bola de teia com esse feromônio sintetizado, que é um atrativo sexual em outra espécie, pendura essa bolinha no vento e fica esperando, tá? Eu falei que era aranha, são mariposas. Aí atrai mariposas com esse feromônio, ou seja, é uma quebra de código de uma espécie, de um outro grupo, inclusive. Aí essas mariposas vão se chegando naquela bolinha e ela captura. Aí eu contei para vocês o caso do pirilampo também, não contei? Da femme fatale, que o pessoal chama. Você vê que ecólogo comportamental é um bicho um pouco gaiato, né? Porque no meio acadêmico, essa estratégia é chamada da fêmea fatal, e é basicamente a fêmea que quebrou o código, uma espécie de pirilampo, onde as fêmeas quebraram o código de uma outra espécie, e onde a sequência de luzes que é usada por essa outra espécie, pelas fêmeas de outra espécie para atrair os machos, as fêmeas dessa primeira espécie usam também. Só que elas atraem os machos, então, de outra espécie. Quando os machos chegam, elas predam esses machos, tá? Quebra de código. O que mais aqui? Esse aqui também eu gosto bastante. Animais que usam ferramentas. Acho que todo mundo conhece 1 milhão de exemplos aqui, né, de ferramentas diferentes. Muitos animais, nós somos os melhores deles, de uso de ferramentas, mas tem muitos outros que usam. Ou seja, nesse caso aqui, nós estamos falando de animais que às vezes não têm a ferramenta adequada para fazer alguma coisa. Então, acabam usando o próprio corpo
Não tem no próprio corpo a ferramenta para ser utilizada. Então, eles usam objetos inanimados, quase como se fosse uma extensão do próprio corpo. Então, vamos ver alguns exemplos, tá? Todo mundo conhece formiga-leão? Larva-leão? Todo mundo, disso todo mundo já brincou, né? Ou não? Se for numa fazenda assim, andando devagarzinho, sem o celular. Olhando em volta, né? Se você for numa estrada bem poeirada e for olhando assim na beira da estrada, você, com bastante cuidado, vocês vão ver de vez em quando, uma craterazinha muito bem construída, parece um funilzinho. E se você também, criança de roça, né, criança de fazenda, sabe como é que você agacha ali, você pega um bichinho, a criança é um bichinho cruel, né, mas faz os experimentos empíricos que a gente já vê, aí você joga o bichinho lá dentro, né, um bichinho pequenininho, um insetinho qualquer. E aí você vai ver um fenômeno interessante, que às vezes você vai ver que lá do fundo dessa craterazinha pequenininha saem uns cisquinhos de areia, que faz o bichinho que você jogou lá dentro rolar mais rápido lá para dentro. O que é isso? É uma armadilha, tá? É o que a gente chama, né, essa larva, que é uma formiga-leão, mas é uma larva. Neuróptera ou a minhoca-leão, que são larvas dessa mosca. Essas larvas, elas ficam enterradas debaixo ali da areia ou da terra, elas constroem essa craterazinha, um funilzinho e ficam esperando, é um pitfall, né? Então, quando passa um insetozinho aqui, de repente ele rola. E aqui debaixo, a larva joga umas areinhas assim, que é para ele rolar mais rápido lá para o fundo. Então, novamente, aqui o que é usado? Aqui o substrato é usado como uma ferramenta. Vamos falar de substrato usado como ferramenta. Esse também é muito legal, exatamente. O peixe arqueiro, o substrato dele é a água. Eu vou mostrar, espero aqui que funcione, para mostrar para vocês como é que ele usa a água. Vamos ver se vai passar. Não vai passar, será? Ah, vai, tá. Então, de dentro da água ele vê o bicho, tá vendo? Ele fica inspecionando o ambiente, principalmente de noite, né? Que fica mais fácil de ver os olhos, às vezes, de um inseto, tudo. E ele é muito certeiro, porque, inclusive, ele precisa considerar o ângulo de refração da água ali para ele acertar o bicho lá fora. Né? Então, até essa característica, né, do ângulo da água, ele precisa ser considerado. O bicho usa essa ferramenta de uma forma super hábil. E a filmagem também é fantástica, né? Quando eles fazem esse negócio, Enfim, você lê. Se o quê? Substrato é uma ferramenta diferente de objetos inanimados? É um objeto inanimado, né? Eu botaria como objeto inanimado, está na mesma categoria. Isso aqui é o cara tá testando também. Ele... São bons, né? Enfim. Se você botar Archerfish em inglês, A-R-C-H-E-R, fish, você vai encontrar. Mas assim, que ela perguntou se isso aqui é um exemplo, né, de um objeto inanimado. O substrato eu consideraria dentro dessa categoria, mas minhas categorias são um pouco flexíveis. É uma coisa que está fora do corpo do animal e que ele usa como uma ferramenta. Dentro desses exemplos, tem alguns outros também que eu considero bem bacanas mesmo. Muitas aves, na verdade, usam pedacinhos de madeira, pedacinhos de galho de árvore, que eles, inclusive, cortam do tamanho correto para enfiar numa cavidade e cravar, pegar algum inseto. Isso a gente sabe que chimpanzé faz muito, né? Às vezes para pegar cupim, ou então quebra certos, sei lá,
conchas ou quebra sementes usando ferramentas, pedras. Mas até pouco tempo atrás se considerava assim que o chimpanzé era o mestre disso tudo e só corria com animais com uma cognição um pouco maior. Mas não, aves fazem muitas dessas coisas. Alguns exemplos mais recentes que eu acho muito legais, com corvos. Corvos são, como eu falei para vocês, fenomenais em termos de inteligência. Então, no Japão começou uma coisa lá que eles viram, e depois o negócio se espalhou por vários outros lugares. Mas os corvos lá, eles pegavam, às vezes, sementes e outras coisas que precisavam ser quebradas, eles ficavam esperando na calçada, junto com os pedestres. Quando a luz abria para os pedestres passarem, eles corriam lá no meio, botavam as coisas lá no meio e voltavam para a calçada. Aí depois que os carros passavam, quebravam as sementes, aí eles iam lá e pegavam, tá? Então, assim, eles se adequaram à vida moderna, urbana, nas cidades, né? E descobriram que o carro ali pode ser usado como uma ferramenta. Então, os bichos espertinhos. Esse urubu aqui também é outra coisa interessante. Esse urubu egípcio, ele come muito ovos de avestruz. Alguém já viu um ovo de avestruz? Já tentou quebrar assim com a mão? É duro pacas, tá? Muito grosso, muito duro. Mas esse bicho come esses ovos. Como é que ele faz? Ele não consegue usar nem as garras, nem o bico. Ele não consegue carregar. Como é que ele faz? Ele pega uma pedra, voa por cima do coisa e larga a pedra em cima do ovo lá de cima, para quebrar o ovo, tá? Então não é... Vai lá e come ali. Uhum. Então, assim, o bicho é bom, o bicho é bom. E tem assim, mira, né? Uma boa mira. Mas provavelmente deve praticar, não sei, mas eu tô... Aqui, a minha hipótese é que ele precisa praticar um pouquinho para chegar nesse ponto. Alguns de vocês talvez já tenham visto lontras também, marinhas com moluscos, como é que eles quebram. Também são uns vídeos muito bonitinhos delas na água, de barriga para cima, onde colocam os moluscos e aí umas pedras, aí eles batem com a pedra, usam a barriga, né, de apoio e batem até quebrar. Então, a gente tem exemplos inúmeros desse tipo. Eu botei o chimpanzé por último, porque todo mundo está careca de saber que o chimpanzé faz um monte de coisa, né? Se você der 3 caixotes, 2 dos quais juntos eles podem usar para acessar um recurso qualquer, eventualmente eles fazem a matemática ali e vão ver quais 2 caixotes que eles precisam para acessar alguma coisa. Então, eles vão até um passo além nesse sentido. Criança também. Quando vocês verem... Minhas filhas, quando eram pequenas, foram, assim, utilizadas em experimentos empíricos desse tipo, todos inofensivos, mas, assim, muito iluminadores. Um outro que o pessoal também já come, não tem estudo sobre isso, são observações casuais. Que garças, às vezes, com pão, pegam um pedacinho de pão, elas não comem o pão, elas usam o pão para atrair peixes. Então, ficam ali, jogam o pão, ficam esperando os peixinhos chegarem. Também pode cair em outra categoria, o uso de isca, só que a isca aqui é fora do próprio corpo. Então, eu não sei nem se eu coloquei na outra categoria, é o uso de isca que faz parte do próprio corpo ou não. Ou pode juntar as categorias, tá? Como eu falei para vocês, não se apeguem às categorias totalmente, é só para dar uma maneira didática de apresentar. Existe algum caso de algum bicho que usa outro objeto inanimado como ferramenta? Um objeto como, por exemplo, animado. Não sei se vocês ouviram a pergunta dele, se algum animal usa algum objeto que não seja inanimado, né? Algum outro animal. Deixa eu pensar se eu lembro de algum exemplo. Ou seja, seria um animal que utilizaria outro animal. O ser humano. Deixa eu pensar se tem algum outro animal que eu lembre. Hã? As formigas que defendem as árvores. Tinha o bicho que produzia... O néctar, Mas aí no sentido de atrair a sua própria presa. Assim, seria, pelo menos o que eu entendi da pergunta dele, é que é um animal que utiliza um outro animal para atrair um terceiro animal que seria a sua presa.
Mas tipo essa gás, sabe, jogada É, com se o inseto, pão não, né? se o pão, se fosse um inseto, ela estaria pescando usando uma isca viva, né? Eu não consigo lembrar de nenhum. Tem cativeiro baleca, orca, que ela deixa, quando os tratadores dão peixe, ela não come o peixe porque esperando a garça não comer o peixe, ela come a garça. Ah, olha aí, bom Ela tem exemplo. cativeiro, né? E aí o peixe é jogado por um ser humano. É, o peixe está morto. É, bom, aí. Bom, se eu pensar em alguém, pensar em algum é mais um exemplo que eu poderia colocar aqui, porque realmente seria uma coisa assim meio diferente. O único animal que eu lembrei mesmo somos nós que fazemos isso, né? Aquele caso dos bichinhos que meio que se viram zumbis, porque eles são parasitados por... Que eles imobilizam, né? Que eles paralisam, só que aí eles usam isso para colocar os ovos e não para atrair um outro. Quer dizer, é nessa categoria assim, mais específica. Certamente, muitos animais utilizam um outro animal, ou para depositar os seus ovos, ou como um alimento futuro para sua larva, mas assim, usar um outro animal como isca, eu não estou lembrando de nenhum exemplo, mas se eu lembrar, eu falo depois. Vamos ver agora... Uma outra coisa, forrageamento agora ligado à questão das presas não quererem ser consumidas, né? Como eu falei para vocês. Vocês viram que na aula da semana passada, uma das categorias de defesa que eu comentei aqui é defesa social. Ou seja, os animais se juntam para conseguirem se defender de um possível predador. Mas o predador também precisa se alimentar. Então aqui a gente tem que ver como que coevolui essa questão do forrageamento quando a presa é uma presa social, né? E aqui a gente tem alguns exemplos de como que presas nesse sentido podem se defender. Só que também é uma coisa engraçada, porque eu acho que volta às vezes na minha cabeça assim, memórias mesmo de infância, de brincadeiras e de coisas com animais, né? Que a gente, quando é criança, faz. Mas eu me lembro também de ver assim, cardume de peixe, e era uma das brincadeiras. Você vê o cardumezinho de peixe passando na lagoa, e aí você joga alguma coisinha ali. Aí você vê aquela explosão, peixe correndo não, né? Nadando para tudo quanto é lado, explodindo. E esse efeito deles explodirem, do cardume explodir, é uma defesa social. Então, basicamente, o que você tem, às vezes, é um predador aparece, o cardume explode e ele se forma novamente atrás do predador, né? Então, o predador, nesse caso, se dá mal. O outro é um efeito explosão também, só que nesse caso, em vez do cardume se reorganizar, ele vai para todo lado. E aí, o predador fica naquela confusão ali, ele acaba perdendo o pique ali, ele não consegue pegar nenhuma presa por causa desse efeito. Então, quando a gente vê essas defesas possíveis que acontecem, como é que um predador consegue vencer isso daí, né? Então, essas estratégias de defesa vão dificultar a vida do caçador, e é claro, a resposta de muitos predadores, no caso aqui, de muitas espécies, foi a evolução da caça social. Nós sabemos que caça social é uma coisa bastante comum. A gente tem a caça social com grupos de predadores que se coordenam muito bem para fazer essa caça. Eu tenho certeza que vocês vão lembrar de alguns exemplos de animais que caçam socialmente. Quais são esses alguns? Orca, lobo, leão, né? Chimpanzé. Né? Então, nós temos muitos exemplos aqui. Animais aquáticos falaram aqui, que algumas baleias caçam socialmente, e aves aquáticas. Tem um grupo que eu sei que já tem algum estudo. Mergulhões são mais individuais. Caça social, quando eu digo, é coordenada mesmo. Então, eu vi um trabalho. Não, aves. Eu vi pelicanos nessa categoria. Pelicanos. Então, um estudo que eu vi sobre isso. Carnívoros terrestres, né? Um outro grande grupo que tem vários exemplos desse tipo aí. E aves, esse que eu falei para vocês de pelicanos e algumas outras. Por exemplo, eu não sei se eu chamaria de caça coordenada, porque eu também nunca vi nenhum estudo sobre isso, mas às vezes eu olho, fico pensando, será que não é? Eu trabalhei com anu branco, né, no meu doutorado, eu não sei se vocês já viram anu branco, grupos andando, ficam andando, tudo meio junto, né? Então, às vezes me passa pela cabeça, será que eles ali coordenam alguma coisa para afugentar a presa? Não sei.
Só uma ideia. Mas esses grupos, tipicamente, eles têm alguns comportamentos que são bastante gerais, há muitos deles, que eles iniciam a caça de forma linear, assim, os animais, os predadores, e aí eles vão fechando um círculo. A presa, por algum tempo, fica ali no meio sem saber que está sendo rodeada, e eventualmente eles vão fechando isso daqui. E no momento que o grupo de presas tem conhecimento de que os predadores estão ali, eles fazem aquela estratégia de explodir para todo lado, mas é tarde demais porque os predadores já estão rodeando eles, então eles vão acabar na boca de alguns dos predadores. Agora, esse tipo de estratégia exige algum tipo de comunicação entre esses indivíduos, portanto, um nível de cognição razoável e uma coordenação também de movimento, porque se um indivíduo fica lá para trás e os outros vão fechando, acaba que ali fica, né, um buraco aqui na linha e aí o negócio não funciona. Nos carnívoros terrestres, a gente teve evolução de caça social, né? Em 3 famílias, leões, felidae, né? Os gatos. Em cães também, canídeos de modo geral, lobos e outros, que têm estratégias um pouquinho diferentes. E nas hienas também. Em hienas é engraçado, talvez vocês já tenham visto, tem um filme que passou muito tempo atrás, de um garoto que tem que atravessar uma área onde tem hienas e como que ele faz para atravessar, porque ele, pequenininho como ele é, você viu esse filme? Eu achei aquele filme assim, genial. Então, assim, o menininho sabia que ele ia ser possivelmente uma vítima ali, porque ele era muito pequeno e sendo visto como uma presa fácil. E a maneira que ele evita ser predado ali é colocando umas coisas em cima da cabeça para parecer maior. E aí ele atravessa o território, acho que eram hienas, se eu não me engano, não eram hienas? Para tapear as hienas com relação ao tamanho dele. Eu sempre lembro desse negócio. Mas, de modo geral, tá? A caça social, o objetivo da caça social é porque, geralmente, as presas ali são muito maiores que os predadores, individualmente falando, então a caça social tem esse objetivo, que é de subjugar uma presa que poderia potencialmente machucar muito um predador individual só. Essas presas geralmente são herbívoras e, em média, né, podem ser de 6 a 12 vezes maior do que um indivíduo predador. Então, realmente, a caça social, nesse sentido, funciona. No ambiente terrestre, né? No ambiente terrestre. Isso aqui, os estudos, a maior parte dos estudos são com predadores sociais terrestres, tá? E tem alguns, né, também marinhos, aquáticos, mas tem pouco estudo. A outra coisa também que é uma característica de animais sociais que realizam caça social é que eles têm um território de grupo e esses territórios servem tanto para defender os filhotes, para alimentar os seus filhotes com essas presas, como também para proteção do alimento caçado, tá? Porque uma vez caçado um alimento como esse, vocês imaginam que vira um atrativo enorme, né, para outros animais. Então, esse território que é defendido por todo um grupo, defende também a caça deles. Um modelo muito bom para se falar de caça social, que pouca gente pensa, na verdade, são formigas, né? Assim, gente que trabalha com formiga pensa nisso, né? Mas, assim, de modo geral, as pessoas esquecem. Quando a gente fala de caça social, formigas caçam socialmente. Aí tem uma variação muito grande em grau de socialidade. Tem formigas que são solitárias, então elas caçam sozinhas mesmo. E tem grupos que têm uma socialidade variável. E aqui, olhando isso aqui, vocês podem já fazer algumas predições com base nisso que eu falei para vocês sobre caça social, né? Que tipo de presa uma formiga solitária teria? Qual tipo de alimento de uma formiga solitária? Pequenininha, né? É o que ela consegue sozinha. E já formigas que têm uma socialidade muito grande, você pode imaginar que elas potencialmente teriam presas muito grandes. Aconteceu uma coisa no campo, né? Que eu estava indo com um amigo do laboratório lá, a gente estava fazendo uma amostragem de pequenos mamíferos, né? Aí, você está no laboratório do Emerson? Aí pegou o ratinho na armadilha Sherman. Só que tinha
tava cheio de formiga árvore, eles invadiram e mataram. Mataram o ratinho, né? É bem complicado. É, às vezes a gente vê coisas no campo que lembram a gente algumas coisas interessantes assim. É, eu me lembro muitos anos atrás, a gente trabalha também com tizil, né? Que nem o Carlos trabalha com tizil. E a gente anilha, são passarinhos que têm mais ou menos 9 a 10 gramas, são pequenininhos, mas assim. E a gente anilha esses bichinhos. Pois bem, um dia nós encontramos um esqueletinho só anilhado, esqueletinho anilhado, preso numa teia de aranha social. Então, assim, ele bateu numa teia daquelas, deve ter ficado ali meio embaraçado, as aranhas caíram em cima. E era um bicho de 9, 10 gramas. Alguém já caiu numa teia de aranha comunitária no campo? É chato, viu? Assim, você não cai na teia, você esbarra nela, você já, Carlos, já. Hã? Nossa, mas é muito desagradável. Ninguém gostou desse. Vocês não gostaram desse exemplo de ir para o campo? Nossa, povo, elas são pequenininhas assim. E aí? Ah, calma, calma. Eu só falei de umas aranhinhas, pessoal. Calma, calma. Não acontece nada demais. Você esbarra você tem que tirar as aranhas só. Só isso. Enfim, ok, vamos lá, vamos passando aqui. Então, só um exemplo, uma espécie aqui solitária da África do Norte, como vocês fizeram essa previsão, realmente é isso, é uma formiga, né, muito pequena, que só faz essa caça de forma solitária, então ela come sementes e animais pequenininhos que já até morreram. Então, ela não tem muito problema nesse sentido. E aí nós temos essa variação de socialidade. Então, nós temos, por exemplo, nesse gênero aqui, uma formiga, Leptotórax, que ela caça aos pares. E aqui ela faz um regurgito, às vezes, de um alimento para a companheira, né, que é um sinal químico. Aí elas vão juntinhas, as duas, para caçar. E aqui já é uma presa um pouco maior, que 2 formigas podem subjugar. E aí, a gente pode fazer essa analogia, então, com carnívoros sociais. Quando a gente tem uma presa que se desloca, está muito rápido? Quando é uma presa móvel, né, que é muito... mas tem que falar mesmo, porque senão eu vou embora. Né? Eu sei. Que é uma presa que se desloca e é maior, etc. e tal, então precisa de um grupo bastante grande de formigas. E no caso aqui, o que os pesquisadores já verificaram é que essas formigas, quando elas encontram uma presa em potencial e elas sabem que preciso de 50 formigas para pegar essa presa. Quando ela volta para o ninho, ela deixa o rastro de cheiro até o ninho, que é um indicador de quantas formigas vão ser necessárias para subjugar aquela presa. Então, o próprio feromônio nesse rastro já é um indicador do recrutamento necessário para aquela presa que foi identificada, né? Então, é uma tática, assim, bastante boa. Então, pessoal, basicamente com relação a essa questão aqui sobre forrageamento, eu vou parar por aqui, né, com essas estratégias, esses exemplos. Eu vou falar um pouquinho mais de outras coisas agora que não tem a ver com isso, mas só relembrando aqui, nessa aula, né, desde o começo, a questão dos modelos de forrageamento e, basicamente, evolução de táticas e estratégias diferentes de predadores para adquirirem os seus alimentos, e os custos e benefícios relacionados a explorar recursos que têm defesas de tipos diferentes. Então, essa segunda aula foi mais uma exemplificação de estratégias e comportamentos necessários para que o animal tenha, né, a realização daquele potencial de forrageamento para adquirir as suas calorias e os seus alimentos. Perguntas? Vai. Então, uma pergunta um pouquinho mais carregada, assim. No sentido de que a senhora falou que as alterações fisiológicas, elas vêm acompanhadas de comportamento. Enquanto, por exemplo, quando citou o gambá e o rato, não tem, é só um comportamento, não tem uma alteração fisiológica
ou morfológica Acoplada é associada. necessário. Aham. Nesse sentido, se você está trabalhando com comunidades isoladas, que você já identificou uma alteração morfológica relacionada a forjamento, Um animal qualquer que você um está animal falando. que depois de um Aham. certo isolamento, ele teve uma característica para forjamento amplificada, no caso ele aumentou o nicho dele de pegar presas maiores, espera-se que ele já tenha apresentado conjuntamente uma alteração comportamental e fisiológica, visto que para o aparelho de forrajamento ter alterado, quer dizer que algumas outras coisas que têm menos custo evolutivo, menos custo energético também foram alteradas? Eu diria que não necessariamente, ou seja, as coisas nem sempre caminham juntas, tá? Você às vezes pode ter uma adaptação que surge, por exemplo, fisiológico-anatômica, que permite a exploração de algum recurso, mas que não veio necessariamente associada com uma adaptação comportamental, ou o contrário. Mas, assim, quando surge, uma coisa pode enfatizar a outra, pode otimizar aquilo. Então, ela aí acaba se juntando nesse sentido. Ou seja, as coisas não evoluem devido à necessidade de evolução. Elas se fixam quando aquilo traz algum tipo de benefício, mesmo quando o benefício é pequeno. Então, se o animal evolui, por exemplo, uma ferramenta... O visor do defeito na proteína, seria isso? Não entendi? Aquele visor que tem o defeito na proteína... Sim. Mas assim, você pensa, nesse caso aí, muito possivelmente surgiu primeiro. Eu proporia, sem saber, que surgiu primeiro a adaptação fisiológica, e que era uma coisa casual. O animal, quando ele consumia aquela semente, ele não passava mal, digamos. Mas ele também não procurava aquela semente, entendeu? Mas aí você pode, eventualmente, ter uma adaptação que surge comportamental, que permite ao animal buscar, porque aquele animal que tem uma percepção já, talvez olfativa com relação àquele alimento, ele de repente ele começa a se dar muito melhor até com aqueles que têm a capacidade fisiológica, mas não têm o comportamento. Aí começa a se espalhar as duas coisas ao mesmo tempo. Isso entra naquela ideia da síntese estendida, da construção do nicho, um comportamento que gera uma necessidade de aprendizagem do próprio comportamento, né? Pois é, mas aí o que acontece é o seguinte, para você ter essa capacidade expandida, digamos, cognitiva, você precisa ter o equipamento neurológico como base, de qualquer maneira. Então, assim, às vezes o equipamento neurológico, ele surge para uma outra coisa. Suporta aquela nova... E aí o aprendizado se torna vantajoso, né? Mas, de qualquer maneira, assim, o equipamento neurológico para aprendizado é absolutamente essencial. Ele já estando ali até por uma outra razão, desenvolve outras capacidades. Mas não tem uma resposta única para isso, entendeu? Mas só de haver essa possibilidade já é uma coisa que eu estava indo nesse caminho já de existir alteração fisiológica e morfológica para existir a morfológica. Mas se ela pode estar sozinha no comportamento... Ela pode estar sozinha, pode. Uma habilidade maior. As coisas não necessariamente surgem juntas. Às vezes surge até uma adaptação que é perdida ao longo do tempo porque não surtiu efeito suficiente. Às vezes, quando ela surge uma outra coisa ao mesmo tempo, as duas coisas juntas, sabe, tem um efeito sinergético. Eu queria saber quanto tempo você acha mais ou menos que leva para o comportamento se fixar. Porque eu vi um documentário que eles documentaram isso foi tipo em 2 décadas. E eu achei muito, muito rápido. Eu acredito que possa ser muito rápido também. Pode ser muito rápido. Eram populações de lagartos, aí ele começou a entrar dentro das coisas para começar a ver que o continente não fazia isso. E daí os lagartos fizeram muito melhor, aumentou a população, tanto dos lagartos quanto das coisas. Não sei se todo mundo ouviu a questão aqui que ele colocou, assim, em quanto tempo que poderia surgir se fixar uma adaptação comportamental. Dependendo da situação, realmente pode, especialmente se tiver um isolamento, como no caso de ilhas, é muito rápido. Tá? Então, a evolução pode ser uma coisa que acontece muito rapidamente, mas